Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações. Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos, nos ensinos e no privado. Vamos agradecer a toda espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Bruno, do livro Céu e o Inferno. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por tudo, que assim seja. Teste, 1, 2, teste. Eu não estou ouvindo a minha voz no... Aí tá, mas eu não estou conseguindo me escutar aqui dentro. Tá saindo na live o som? Tá bem baixo. Tá bem baixo. O meu destravou. Thiago, você consegue arrumar a caixa, por favor? Já mexi, já troquei o microfone. Não, o microfone estava piscando, por isso que eu troquei. Teste, 1, 2, teste. Som, som. Som. Teste. Som, som. Som, som. Será que tem que ligar, mexer ali? Teste. 1, 2. Teste. Era aí? Mexeram aí, então. Só um minutinho, pessoal de casa. A gente está regulando o som aqui, tá? Pode? Melhorou? Tá bom. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de conhecimento, de visão, né? Desse momento tão gostoso com vocês, conosco. Pessoal de casa, boa noite. Os irmãos desencarnados que aqui estão se chegando, que já estão aqui. Sejam bem-vindos também. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do livro Céu e o Inferno. A gente está no capítulo 2, Espíritos Felizes, e a gente está analisando a comunicação que a senhora viúva Fallon fez, né, com a Sociedade Espírita de Paris, no dia 8 de fevereiro de 1865. E a gente parou no meio da comunicação. Perguntaram assim para ela, olha que interessante. Tende a bondade de nos descrever agora vossa passagem, vosso despertar e vossas primeiras impressões? Aí ela respondeu assim: sofri, mas meu espírito foi mais forte do que o sofrimento material que o desprendimento lhe fazia sentir.
Encontrei-me, depois do supremo suspiro, como em síncope, não tendo nenhuma consciência de meu estado, não pensando em nada, e numa vaga sonolência, que não era nem o sono do corpo, nem o despertar da alma. Fiquei assim muito tempo. Depois, como se saísse de um longo desmaio, despertei pouco a pouco no meio de irmãos que não conhecia. Eles me prodigalizavam seus cuidados e suas carícias, mostrando-me um ponto no espaço que se parecia com uma estrela brilhante, e disseram-me: é para lá que virás conosco, não pertences mais à terra. Então, recordei-me e apoiei-me neles. E como um grupo gracioso que se lança rumo às esferas desconhecidas, mas com a certeza de lá encontrar a bem-aventurança, subimos, subimos, e a estrela aumentava. Era um mundo feliz, um mundo superior, onde vossa boa amiga vai, enfim, encontrar o repouso. Quero dizer, o repouso, considerando as fadigas corporais que aguentei e as vicissitudes da vida terrestre, mas não a indolência do espírito, pois a atividade do espírito é um regozijo. A resposta que ela traz para a gente, de como que foi o desencarne dela, é mais do que uma descrição, né? Ela dá uma aula para a gente, como a vida dela continuou. Ela diz que sofreu, mas o espírito, mas meu espírito foi mais forte do que o sofrimento material. Ela não negou que sentiu dor, né? Ela não diz que o desencarne foi fácil, ou que não houve um tipo de sofrimento físico. Ela reconhece que sentiu dor, especialmente porque o corpo dela já estava passando por algumas enfermidades. Só recapitulando, ela já estava sem enxergar, né? E ela faz uma distinção muito importante para a gente entre o sofrimento do corpo e a força do espírito. Isso nos leva a uma das grandes lições da doutrina, né? Nós não somos o corpo. E eu gostei muito do exemplo que o Éder deu na segunda-feira. Eu não sou Éder, eu estou Éder, né? Eu achei isso muito interessante. E realmente, né? Nós não somos isso, nós estamos, né? Nós somos espíritos utilizando esse corpo temporariamente. O corpo vai adoecer, ele vai sarar, ele vai envelhecer, nós sentimos dor, né? Só que o espírito pode permanecer firme. O espírito pode permanecer confiante e esperançoso. A gente vive numa época, né, que muitos enfrentam não apenas as dores físicas, só que a maioria das pessoas hoje, em pleno século XXI, está muito cansada emocionalmente. As pessoas estão com ansiedade, estão com medo, estão inseguras. E nem sempre a gente consegue escolher as circunstâncias que nos cercam, né? Mas a gente pode fortalecer isso que há bem no fundo da gente. É como se ela dissesse assim: a dor pode atingir meu corpo, mas ela não precisa dominar a minha essência. Porque eu não sou isso, né? E também descreve para gente um estado intermediário. Ela um longo desmaio, como se ela tivesse desmaiado. E isso confirma, né, o que ele vem apresentando para a gente. O desligamento, ele é gradual, né? O tipo de desencarne, os laços que ainda nos prendem à vida material, vai variar de acordo com as nossas condições morais. Então, quanto mais estivermos presos, mais o perispírito vai demorar para desligar, né? E aí, ela diz que despertou pouco a pouco no meio de irmãos que ela não conhecia. Ou seja, ela não estava sozinha. Ela estava cercada por espíritos bons, evoluídos, que estão lá trabalhando e que a acolheram, como acolhem muitos todos os dias.
Então, ninguém atravessa esse momento completamente abandonado, né? Como a gente recebe auxílio todos os dias de pessoas, como a gente é, né? Graças a Deus nós somos, lá também, no mundo espiritual também. E esses irmãos podem representar a fraternidade universal, né? Talvez ela nunca os tivesse conhecido na Terra, só que eles a conheceram, eles se conectaram com ela por meio da lei do amor. Isso é muito importante. E olha que ela disse, eles cuidavam dela, seus cuidados e suas carícias. No mundo espiritual, não tem apenas a justiça de quem a gente fala tanto, existe também a ternura. Deus não organizou apenas o universo, ele permitiu, ele é tão maravilhoso que ele permitiu que nós fôssemos acolhidos por irmãos, por espíritos que nos amam, né? E isso nos faz lembrar de quantas vezes aqui na Terra um gesto de carinho que a gente pratica com alguém que nem sempre é conhecido, muda esse de pessoa, né? Um bom dia, um obrigado, ou como você está, né? E quem sabe ser essas mãos que acolhem também aqui, né? E ela diz assim, que ela reproduz a fala de um irmão, é para lá que virás conosco, não pertences mais à terra. A terra é a nossa escola, né? A terra é temporária. Nossa pátria é um mundo espiritual. Nós passamos pela matéria. De novo, nós estamos matéria, só que a gente não pertence definitivamente a isso aqui, né? Nem o que a gente tem hoje é nosso. A gente acredita, quando a gente acredita que tudo termina aqui, se a gente continuar com essa crença de que morreu, acabou, qualquer perda vai parecer definitiva. Só que quando a gente compreender que nós somos espíritos imortais, que a gente vai passar a enxergar todas as experiências que a gente tem em cada etapa da nossa vida. Reproduz muito aquilo que você me disse hoje, Ronilda. É viver e experimentar as coisas, agradecer por aquilo que a gente naquele momento, seja um pôr do sol, um nascer do sol, sentir o calor do sol, ou um animal de estimação, ou suas filhas, são coisas pequenas que a gente tem que dar valor, né? E talvez seja por isso que muitas pessoas sofrem hoje diante das mudanças da vida. Se perdeu um emprego, talvez tem que mudar de cidade, os filhos crescem, né? Os pais envelhecem, os relacionamentos mudam também. Só que a doutrina nos ensina que existir, estar aqui hoje, é fazer parte de todo esse movimento que acontece. Por quê? Porque nada que é material vai permanecer para sempre. Vai mudar. Só que aquilo que a gente desenvolveu durante todo esse tempo aqui dentro, fica. É o que vale a pena. E o desencarne que ela descreve para a gente não é apresentado como um fim, acabou, mas como um despertar gradual para uma nova realidade, que tem amor, ela é acolhida por amor, ela enxerga a esperança, o caminho dela se torna iluminado, ela não enxergava fisicamente, né? E a vida dela continua com muito mais sentido do que ela estava aqui. E o corpo finalmente repousa, ela fala isso. Só que o espírito, a partir do momento que está livre da matéria, ele se liberta. E descobre realmente, que é o que a gente tenta tanto todos os dias, né? Que a maior alegria, nossa, deveria ser continuarmos crescendo, independente da situação, aprender e servir ao próximo, servir aos nossos irmãos. Essa é a verdadeira alegria, esse deve ser o verdadeiro sentido da vida, né? E aí ele continua assim, pergunta para ela: deixastes definitivamente a terra?
deixo aí. Há ainda muitos seres que me são caros para deixá-la definitivamente. Portanto, voltarei aí em espírito, pois tenho uma missão a cumprir para com os meus netos. Sabeis bem, aliás, que nenhum obstáculo se opõe a que os espíritos que estacionam nos mundos superiores à Terra venham visitá-la. Aí eles perguntam: a posição em que estáis parece dever enfraquecer vossas relações com aqueles que deixaste aqui embaixo? Não, meu amigo. O amor aproxima as almas. Acreditai-me, pode-se estar na terra, mais perto daqueles que atingiram a perfeição do que daqueles que a inferioridade e o egoísmo fazem turbilhonar em torno da esfera terrestre. A caridade e o amor são dois motores de uma atração poderosa. É o laço que cimenta a união das almas ligadas uma à outra. E a continua, apesar das distâncias e dos lugares. Só há distância para os corpos materiais. Ela não existe para os espíritos. Aí eles perguntam assim: que ideia fazeis agora de meus trabalhos referentes ao espiritismo? Quem está perguntando é Kardec, tá? Junto com a Sociedade Espírita de Paris ali. E ela responde assim: creio que estais encarregado de almas e que o fardo é penoso de carregar. Mas vejo o objetivo e sei que o alcançareis. Ajudar-vos-ei, se possível, com meus conselhos de espírito, para que possais superar as dificuldades que vos serão suscitadas, comprometendo-vos apropriadamente a tomar certas medidas capazes de ativar, durante vossa vida, um movimento renovador, ao qual impele o Espiritismo. Vosso amigo Demé, unido ao Espírito de verdade, ser-vos-á de contribuição ainda mais útil. Ele é mais instruído e mais sério do que eu. Mas, como sei que a assistência dos bons espíritos vos fortalece e vos sustenta em vosso labor, acreditai que a minha vos estará assegurada em toda parte e sempre. Olha só, ela diz que está num plano mais feliz, né? Só que o coração dela continua voltado para aqueles que ela ama, né? Ela não consegue deixá-los definitivamente aqui na Terra. Ela não tem um apego doentio, mas ela tem um amor responsável por eles. Ela não deseja voltar, né? Ela não fala que ela quer voltar porque ela não consegue se desligar da Terra. Ela fala que deseja voltar porque ela pode ser útil. Ela diz que ela tem uma missão para cumprir com os netos dela. Então, mesmo depois da morte, ela continua sendo responsável. Ela considera as responsabilidades dela. E quantas vezes a gente pensa que quando a gente perde alguém, a gente deixa de contar com o seu carinho. Se Deus permitir, né, e se houver utilidade, aqueles que nos amam, eles vão continuar nos amando, eles vão continuar conosco e nos acompanhando. Isso é claro. Não significa que estejam todo o tempo do nosso lado, né? Observando cada detalhe da nossa vida. A ideia central é que os nossos irmãos possam nos ajudar, nos inspirar, né? Nos amparar, quando isso é compatível com as leis divinas e com as necessidades de cada um. É aquela questão da frequência, da prece, daquilo que eu desejo, né? Se eu emano raiva o tempo todo, se eu emano amargura, se eu penso no medo, o que vai acontecer? Irmãos que têm essa mesma frequência, que é uma frequência baixa, vai se chegar junto a mim. Eles se alimentam disso, eles se conectam junto a isso. Eles ainda estão em processo de evolução, assim como nós. Porém, se a gente eleva a nossa vibração, eleva o nosso sentimento, pratica cada vez mais a gratidão, irmãos de espíritos
evoluídos, espíritos superiores e felizes, vão se achegar, vão nos amparar, vão nos instruir de alguma forma, né? E ela diz que nenhum obstáculo se opõe aos espíritos que venham visitar a Terra. Então, o mundo espiritual e o mundo material, a gente pode enxergar que eles não estão totalmente separados, né? Eles coexistem, tem um intercâmbio aí. Só que esse intercâmbio vai acontecer de acordo com as leis, né, que eu acabei de comentar. E não de uma maneira arbitrária, não de qualquer jeito. Não é porque a gente deseja ver alguém que partiu e pensa muito que essa pessoa vai nos visitar. Não é assim que acontece, né? Ele não vai poder vir a hora que a gente quer. Só que a possibilidade existe. Por quê? O amor aproxima as almas. E ela parece, né, nos antecipar um fenômeno hoje que a gente vive, a hiperconexão, né? Ela nos lembra que a verdadeira conexão, ela vai acontecer entre valores semelhantes. Quem cultiva o amor vai se aproximar dos espíritos que também amam. Quem cultiva o egoísmo vai sintonizar, como eu disse, com aqueles que estão presos ainda às paixões inferiores. É a afinidade, é a lei da afinidade. Só que aqui na Terra, né, a gente costuma medir a nossa proximidade talvez pela distância física. Moramos talvez na mesma casa, né? Estamos mais perto, será? Só porque nós moramos na mesma casa? Só porque a gente trabalha no mesmo lugar? A gente está mais próximo? A gente conversa todos os dias? A gente frequenta a mesma casa de oração. Só que será que realmente todos nós estamos próximos assim, né? E Jesus não é por acaso que ele resumiu que toda a lei do amor deve ser destinada ao amor a Deus e ao próximo. Porque o amor não é só um sentimento, é uma força que faz transformar o nosso espírito. E as almas vão permanecer ligadas quando esse amor for verdadeiro, podem ter certeza disso, de qualquer forma. E depois ela começa a falar da missão que ele tem aqui, Kardec tem, né, que ele tinha lá no momento da comunicação. E ela diz que o fardo é penoso, ou seja, as grandes tarefas, elas exigem perseverança, não é para a gente desistir. Então, quantas vezes a gente desiste de algo, né? A gente abandona um projeto, porque a gente sofreu crítica, porque a gente enfrentou obstáculos, a gente não é compreendido. Só que essas dificuldades também fazem parte das nossas missões aqui na Terra, nas nossas missões importantes, né? E o importante é manter os olhos nos nossos objetivos e nos nossos sonhos. Nunca desistir, porque, como ela diz, ajudar-vos-ei. Eles, os espíritos felizes, eles não ficam contemplando lá apenas a própria felicidade. Eles trabalham para a nossa felicidade também, né? A felicidade espiritual, ela acaba gerando um desejo de servir, de estar próximo ao outro, de ajudar. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele vai desejar ser útil ao outro. E aí ela termina esse contato assim. Eles fazem a seguinte pergunta: poder-se-ia induzir de algumas de vossas palavras que não dareis uma cooperação pessoal muito ativa à obra do Espiritismo? Aí ela responde: estáis enganado. Mas vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu de tratar essa questão importante, que um sentimento invencível de timidez me impede, no momento de vos responder de acordo com vossos desejos. Talvez isso aconteça. Terei mais coragem e ousadia, mas é preciso antes que eu os conheça melhor. Morri só há 4 dias. Ainda estou sob o encanto do deslumbramento que me rodeia. Meu amigo, não o compreendeis? Não consigo exprimir as novas sensações que experimento.
Precisei fazer árduos esforços para evitar a fascinação que exercem sobre o meu ser as maravilhas que ele admira. Não posso, senão, abençoar e adorar Deus em suas obras. Mas isso passará. Os espíritos me asseguram que em breve estarei acostumada a todas essas magnificências e que poderei, então, com minha lucidez de espírito, tratar de todas as questões relativas à renovação terrestre. Depois, com tudo isso, pensai que neste momento tenho, acima de tudo, uma família para consolar. Adeus e até breve. Vossa boa amiga que vos ama e amará sempre, meu mestre, pois foi a vós que ela deveu a única consolação duradoura e verdadeira que provou na terra. Viúva Follow. O Kardec imagina, né, que por ela estar feliz no mundo espiritual, ela se dedicaria intensamente logo a divulgar, né, o espiritismo. Só que ela diz que ele está enganado. Ela diz que há espíritos mais preparados que ela para isso. Ela não diminui o próprio valor, só que ela reconhece os méritos de outros irmãos. Enquanto nós, muitas vezes, a todo momento, a gente sente a necessidade de mostrar que somos melhor que o outro. Mostrar a nossa capacidade. Ela não. Ela demonstra uma serenidade admirável quando ela reconhece que cada um possui a sua tarefa e cada um possui o seu tempo. Ela nos ensina que a verdadeira grandeza não é disputar o espaço com o outro. Quem é realmente humilde não sente vergonha em dizer. Olha o que ela disse. A quem possa fazer isso melhor do que eu. E ela acaba de ser apresentada como um espírito feliz, só que ela ainda tem traços muito humanos, né? Como ela diz que ela é tímida, um sentimento invencível de timidez. Isso mostra que o desencarne não a transformou instantaneamente e ela não perdeu a personalidade dela. Ela continua sendo ela mesma, só que sem o corpo físico. E a timidez, ela não deve ser vista nesse contexto como um defeito. Ela nasce do respeito que ela tem diante da grandeza da tarefa. Quem sou eu agora, né? Calma, quem sou eu? Eu ainda sou muito tímida, eu tenho um pouco de vergonha, parecendo eu, né, no começo dos trabalhos e dos estudos, e continuo ainda bem devagarzinho, como todos vocês estão caminhando, graças a Deus. E a timidez dela revela humildade, né? Morri só há 4 dias. E ela nos lembra que o processo de adaptação no mundo espiritual também exige um tempo. E às vezes a gente imagina que assim que morreu, acabou. Ela já vai compreender todas as leis do universo. Mas não, tem um período de aprendizado. Ela ainda está descobrindo uma nova realidade. Então, a morte imediatamente não a transformou num ser onisciente. Ela não pode estar em todos os lugares a hora que ela quer e ouvir tudo. Ela apenas abriu uma nova etapa de aprendizado, né? E olha como que ela descreve o mundo espiritual. Ainda estou sob o encanto do deslumbramento, né? Ela não tem medo. Ela está encantada com aquilo que ela vê. Ela não está falando de luxo, ela não está falando de riqueza, ela não está falando de poder. Ela está falando que a verdadeira felicidade dela é contemplar aquele espaço e aquele momento e perceber como Deus é perfeito na sua criação. Então, quantas maravilhas passam despercebidas todos os dias diante dos nossos olhos? Porque a gente sempre está com pressa, sempre correndo para fazer isso, para fazer aquilo, atrasado. A gente não admira, às vezes, o nascer do sol, não para olhar para o nascer do sol. Às vezes uma criança sorri tão bonitinha para a gente, que não é nada da gente e a gente não se encanta com isso. Ou às vezes o carinho de um animal, um amigo que a gente tem uma conversa sincera, ou até com um desconhecido, por exemplo. Às vezes até uma oração que a gente se recolhe para fazer essa oração quietinho. Como que isso é importante, como que isso é maravilhoso, né? Só que a gente está muito acelerado, né?
e a gente deixa de deslumbrar com aquilo que Deus coloca na nossa frente, né? Diariamente. E aí, a hora que ela diz que abençoa Deus e suas obras, olha que interessante. Ela está diante da grandiosidade da criação. Ela não está exaltando a si. Eu fiz o desencarne, estou bem, hoje posso ser considerado um espírito feliz. Ela nem trata disso. Ela exalta a Deus o tempo todo, né? E talvez isso a gente pode trazer para a nossa realidade, porque é isso que a gente se cobra tanto, né? A gente tem que parar um pouquinho para refletir sobre isso. Por que em vez da gente ficar o tempo todo, né? Pelo menos a maioria das pessoas, não que sejam todos. O que me falta? O que me falta hoje? O que eu não tenho, né? Ou o que eu já tenho para poder agradecer? Fica bem melhor do que o que eu quero, do que eu não tenho, do que o que eu tenho. A gente tem tanta coisa, a gente tem tudo, né? A gratidão, ela vai mudar a forma da gente ver a vida. Todos os dias. É um aprendizado. Não vai surgir do dia para a noite. Mas se a gente conseguir, de pouquinho a pouquinho, fazer esse exercício no nosso pensamento, sair do automático, de estar sempre atrasado, e parar e respirar e falar, nossa, como eu sou grato, como eu sou feliz, né? Como eu reconheço tudo que eu passei e aprendi, estou aqui hoje, podendo viver esse momento. E isso é muito importante, né? Esse exercício. Porque a gente é constantemente pressionado hoje para tudo, né? A gente tem que saber tudo, a gente tem que responder tudo muito rápido, a gente tem que opinar sobre tudo, a gente tem, dependendo do trabalho que a gente tem que ficar mostrando o resultado, planilhas, contas e mais não sei o quê, né? A gente está tão pressionado, né, Valéria, agora como professores, apresentar resultados, né? Como que nós temos sido pressionados? Parece que virou uma empresa privada que a gente tem que entregar resultados todos os anos sobre isso, né? E ela vem nos mostrar um caminho diferente. Ela não está pronta. Eu não estou pronta. Ela reconhece que ela está aprendendo, que ela precisa de tempo para compreender a nova realidade e que mais adiante, quando ela se sentir pronta, ela vai poder colaborar de forma mais ampla, né? Como ela é humilde, né? E como que o respeito pelo nosso próprio processo de amadurecimento é importante. Eu não estou pronto, e está tudo bem. Eu não consegui tal coisa hoje, está tudo bem. Se é seu sonho, se é o seu objetivo, pensa novamente. O que eu posso fazer de diferente para tentar de novo? Ao invés de desistir, de sentir raiva, de sentir amargura. Nós não somos perfeitos, nós estamos aqui para errar e está tudo bem. Né? Assim como ela, a gente está aprendendo e vamos continuar aprendendo lá. Então, Deus nos convida a muitas vezes a contemplar primeiro, a agradecer, a nos fortalecer. E depois a gente segue, depois a gente continua. E o último pensamento dela se volta para a família dela. Ela está cercada de coisas incríveis lá no mundo espiritual, só que ela não se esqueceu daqueles que ficaram. Isso nos mostra que o amor verdadeiro ele vai continuar, ele não é indiferente. Quanto mais ela evoluir, mais ela vai sentir, a gente evolui, perdão, mais a gente vai sentir vontade de consolar o outro, de amparar, de ajudar. E esse trecho a gente pode resumir numa lição muito bonita, né? Porque a felicidade do espírito aqui não elimina a humildade pelas belezas do mundo que ela está. Ela continua humilde. Ela está num lugar perfeito, de acordo com o que ela descreve. E ela não se vangloria em nenhum momento por isso. Ela torna-se ainda mais consciente de que toda essa beleza que ela recebeu de Deus, por estar lá, ela encontra um sentido mais profundo. E aí é onde ela transforma cada vez mais isso em amor, cada vez mais isso em caridade, em gratidão. E que fica uma mensagem hoje para a gente, para todos nós, né?
Tentemos viver sem pressa. Vamos tentar viver um pouquinho mais devagar. Vamos tentar respeitar o nosso tempo de crescimento, porque cada um tem o seu. Não somos iguais nesse sentido, e está tudo bem. Só que a gente não pode perder de vista que a nossa maior finalidade de estarmos aqui, da nossa evolução, é aprender a amar cada vez mais. Se a gente sermos gratos cada vez mais e estarmos dispostos a aprender a amar, principalmente sem receber nada em troca, né? Sem a troca, a gente já está cada vez mais do que no caminho certo, né? Que assim seja. Pessoal de casa, deixa eu dar boa noite. Raif está aqui. Boa noite, Raif. Boa noite, Ronildo. E boa noite, Éder. Olha, Marcelo Vernilo, boa noite, está nos assistindo. Boa noite, Lu. Tom Escadelai também está na live. Boa noite, Tom. Thalita. Éder, eu já falei boa noite. Aline Micheletti está assistindo, está acompanhando. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Dona Marina Spinatti, boa noite. Janaína e Peterson, boa noite. Kênia Silva e minha tia também, Marlene Davanço, estava assistindo. Eu não sei se ela saiu. Se ela continua aí, boa noite, tia. Mais alguém? Não, tá ótimo. Não precisa agradecer mais ninguém. Na onde? No Kauai tem 1.338 pessoas nos acompanhando. Que legal. Sejam todos bem-vindos. Não posso falar o nome de todos, tá? Obrigado pelo prestígio de vocês. Nos acompanhem toda segunda, quarta e sexta. Aos irmãos que ainda vão assistir a live, tá? Fica aqui o nosso abraço. Alguém quer fazer o encerramento? Eu mesmo. A Ronilda hoje está... Ninguém está escutando o que ela está falando aí de casa, mas ela está firme aqui, rápida e objetiva. Obrigado, Ronilda. Ela disse que eu estou inspirado hoje. Nós todos estamos, né? Que bom. Vocês inspiram, é a energia de vocês que faz isso. Então vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos, agradecer pelo dia, agradecer pela semana que finaliza, agradecer por tudo que nós aprendemos por esses dias, os que nós aprendemos hoje, que nós possamos cada vez mais entender que a nossa missão está em amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Quantas vezes a gente deixa de se amar e esquece de se amar, né? Porque nós somos muito importantes. Como que nós somos importantes? Nós somos importantes para nós mesmos, nós somos importantes na vida de várias pessoas. E a gente consegue fazer a diferença na vida de várias pessoas todos os dias. Seja um irmão encarnado, seja um irmão desencarnado, através de uma prece, através de um gesto de caridade, através de um sorriso, que nós sigamos cada vez mais nesse clima, né, nesse caminho de distribuir o amor. E que a gente possa, junto com Deus, com os espíritos felizes, levar consolo para aqueles que precisam, né? Que estão passando por um desafio muito maior e ainda não entenderam o motivo desse desafio. Aqueles que estão acamados num hospital, aqueles que se encontram num asilo, aqueles que se encontram em situação de rua, nas cadeias, né? Sofrendo por algum motivo, aqueles que às vezes encontram-se até dentro de casa, fechado no seu quarto, sem saber, né, o que está acontecendo, sem entender por que está passando por certas situações. Como diz Chico Xavier, tudo passa, e assim a gente segue confiante, né, num amanhã cada vez melhor, num amanhã mais leve, mais tranquilo. Finalizemos, então, levando muito amor a todos e as pessoas que nos rodeiam, aos irmãos desencarnados,
com a oração que o nosso irmão Jesus nos ensinou e nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoar as nossas dívidas, assim como a gente deve perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Nos livre de todo mal, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, bom final de semana. Obrigado mais uma vez para cada um de vocês. E até segunda-feira com o nosso irmão Éder e a continuidade do estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo.